Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela e hoje nós vamos falar sobre a reprodução assexuada nos vegetais. Na semana passada, nós falamos o que é reprodução assexuada, que é um processo em que o indivíduo sozinho consegue se reproduzir e dar origem a novos descendentes. Hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre a reprodução assexuada dos vegetais, ou seja, das plantas, que recebe o nome de propagação vegetativa. Esse processo é muito utilizado pelo homem para a produção de diversas plantas, e da mesma forma que a gente já tinha falado que nesse tipo de reprodução são gerados clones, já que a célula filha tem as mesmas características genéticas idênticas à da célula mãe, isso também acontece na propagação vegetativa, ou seja, dessa forma é possível manter as mesmas qualidades da planta original, garantindo uma boa produtividade. Os tipos de propagação vegetativa mais utilizados pelo homem são estaquia, enxertia, auporquia, mergulia e cultura de tecidos in vitro. Nós vamos falar agora sobre cada uma delas. Estaquia. Esse método de propagação vegetativa é o mais comum de todos e ele é feito até por nós nas nossas casas. Ele consiste em multiplicar as mudas através de estacas, ou seja, essas estacas são ramos ou folhas da planta. É a partir delas que vai se desenvolver um novo indivíduo, ou seja, vão surgir novas raízes a partir de uma folha ou de um ramo. Esse processo é muito utilizado na produção de mudas de plantas, em especial as ornamentais, ou seja, que são as decorativas, e as frutíferas, como por exemplo a macieira, a violeta, o alecrim, os cactos, as suculentas, o hibisco, entre outras espécies. Na imagem ao lado, vocês podem ver a multiplicação da violeta por estaquia, ou seja, a partir de uma folha de violeta que se enraizou no solo, surgiu um novo indivíduo. Mais alguns exemplos de estaquia. No slide anterior, a gente viu o exemplo do surgimento de uma nova planta através da folha. Nessas imagens, a gente pode ver através do caule, né? Um outro exemplo de estaquia também. Se você tiver interesse em fazer estaquia em casa, uma dica importante é deixar suas estacas, ou seja, os ramos, com 1 cm submerso em água em um copo por alguns dias. Você vai perceber que depois desse período, as suas estacas vão adquirir raízes. Isso significa que elas estão prontas para ser plantadas em um vaso com terra ou diretamente no solo. Uma outra dica importante é logo nos primeiros dias evitar deixar que a sua planta pegue muito sol, porque ela ainda é muito sensível e pode morrer. Alguns exemplos de plantas que você pode plantar por estaquia são o alecrim, a hortelã, a roseira, as suculentas, os cactos, a violeta, entre outras espécies. Enxertia. Nessa técnica, ocorre a implantação de uma parte viva de uma planta que eu quero desenvolver em uma parte de outra planta que já esteja enraizada. Como vocês podem ver na imagem, a parte que fica embaixo, que já está enraizada, ela é chamada de porta-enxerto ou de cavalo. Já a parte que fica em cima, que é quem eu vou implantar na planta original, ela é chamada de enxerto ou de cavaleiro. Nessa técnica, o cavalo, que fica embaixo, ou o porta-enxerto, ele vai ser responsável por absorver a água e os sais minerais do solo, porque ele já tem as raízes. Já o cavaleiro, ou enxerto, que é a parte que fica em cima, ele vai ser responsável pela realização da fotossíntese e para se manter. Alguns exemplos de enxertia. Nas imagens da direita, vocês podem observar a enxertia em seringueira. Existem várias técnicas diferentes de enxertia, mas todas elas se baseiam naquele mesmo método que eu expliquei anteriormente, em que parte de uma planta é implantada sobre outra. A enxertia é um processo muito interessante porque numa mesma planta você pode introduzir duas variedades diferentes, como esse exemplo das imagens, que é chamado de enxertia de garfagem. Numa mesma planta foram introduzidos dois enxertos, um de maçã golden e um de maçã vermelha, e o resultado final é essa macieira com duas variedades diferentes. Autarquia. Esse processo consiste em estimular o crescimento de raízes num ramo ou no caule principal de uma planta, para que ele possa ser separado da planta mãe para ser plantado assim que ele desenvolver novas raízes.
Nesse processo são feitas algumas etapas. A primeira delas é o anelamento. No anelamento é feita a remoção da casca desse ramo ou desse caule para estimular a liberação de hormônios e de seiva. Nesse local que foi removida a casca, ele deve ser coberto por terra, por fibra de coco ou por musgo. E depois disso, essa região ela é protegida por um pedaço de plástico ou de pano umedecido, até que surjam as novas raízes. Como vocês podem ver nas imagens, nas letras A e B foi feito o anelamento do galho, ou seja, a remoção de parte da sua casca, e na letra C, essa região foi coberta com musgo e protegida com plástico. Aqui nessas imagens, um outro exemplo do mesmo processo, já com o resultado final, né? Essa planta já adquiriu raízes e ela está pronta para ser plantada. Mergulia ou mergulha. Esse processo consiste em dobrar o galho de uma planta que tenha caule rastejante ou ramos baixos e flexíveis, como vocês podem ver na imagem. Esses ramos são dobrados e enterrados no solo para que eles produzam novas raízes. A partir do momento que esses ramos ficam bem enraizados no solo, é feita a separação da planta-mãe, e esse novo ramo, que se tornou uma nova planta, pode ter uma vida independente. Algumas imagens de como é feita a mergulha. Como vocês podem ver do lado esquerdo, esse galho está sendo dobrado e do lado direito ele foi enterrado. Cultura de tecidos in vitro. Esse tipo de propagação vegetativa é feito em laboratório e são utilizados fragmentos de plantas, ou seja, partes de plantas. Essas partes são esterilizadas e são cultivadas em soluções nutritivas, como vocês podem ver na imagem. Esse líquido, ele é a solução nutritiva que ajuda no desenvolvimento da planta. Essas plantas que são cultivadas dessa forma, elas são usadas para estudos, ou seja, para pesquisa científica. A aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Não esqueçam de fazer as atividades e bons estudos a todos.